Vamos lá. Três situações durante a partida que poderiam muito bem ter mudado o resultado do jogo e favoravelmente ao Fluminense. O Fluminense que para ganhar clássico está complicado. Isso aí é inadmissível para um time grande, principalmente um time campeão das Américas. Você não pode jogar 18 clássicos e só vencer um, pelo amor de Deus. Você não pode ficar 2 anos sem ganhar do Botafogo. Você não pode ter 5 derrotas, seis derrotas seguidas para o Botafogo. Não existe isso. Nem na década de 90, muito menos na década de 90 isso acontecia. O Fluminense já parou até para a Série C e tudo. Então é inadmissível, 18 clássicos, irmão. O Fluminense só ganhar um. É vergonhoso. Mas esse clássico, o Wilton Pereira Sampaio é o nome do jogo. É inadmissível. Todo jogo esse cara faz barbaridades em jogos do Fluminense e continua apitando o jogo do Fluminense. 3 lances cruciais que ele não tomou uma atitude e que o VAR, não só ele, né, não vai só na conta dele, tem uns camaradas que ficam dentro de uma sala com uma cacetada de TVs, parece até uma loja de shopping, parece que tu entrou na Fast ou na Ponto Frio, tem um monte de tela ali, você vê os lances de todos os lados, de todas as posições, os camaradas são incapazes de intervir no lance. E deixa tudo na conta do Wilton Pereira Sampaio para ele decidir. Aí fica complicado. 3 lances que poderão ter mudado o jogo. A entrada do Marcelo no Matheus Martins. Quando o Marcelo sobe, ele estende a perna. Tudo bem que ele não estava olhando, não dá para ver que o Matheus Martins estava ali embaixo, mas ficou estranho. Alguns, em dúvida, acham que o Marcelo pisou, né? Até o Textor, que pressiona bastante a arbitragem. Seria interessante o Mário Bittencourt também fazer isso. Não custa nada. Né? Ir para a imprensa, questionar, reclamar, fazer coletiva, participar. Ele está em todos os jogos, né? Ele deveria estar no Maracanã. Participar após o jogo, intervir na coletiva do Mano Menezes e fazer essas críticas. E tinha muita coisa para reclamar. O Textor acho que não estava nem no estádio. Ele reclamou nas redes sociais do pisão do Marcelo no Matheus Martins. Ele está sempre criticando, está sempre reclamando e sempre botando pressão em cima da arbitragem. A diretoria tem que fazer isso. A arbitragem tem que ser pressionada. E está surtindo efeito a favor do Botafogo. É tanta pressão que o Textor bota que nos jogos do Botafogo, o Botafogo começa a ser agraciado pela arbitragem. É o líder do campeonato. Não é à toa. Um outro lance que foi crucial. A cotovelada do Matheus Martins na cara do Cano. Não tem questionamento. O Wilton Pereira Sampaio pode ter fingido que não viu. Mas o árbitro lá, os árbitros lá na cabine do VAR, não é possível que nenhum deles tenha visto. O Matheus Martins estendendo o braço. Se fosse no meio de campo, se fosse na lateral, se fosse onde, com qual setor do campo, ele teria marcado e dado amarelo ou expulsado o Matheus Martins. Mas como foi na grande área e contra o Fluminense, ninguém viu. Só quem estava assistindo o jogo na TV ou no estádio. Eles não. Por quê? Porque foi dentro da grande área? E se fosse marcar, tinha que expulsar o Matheus Martins? E porque tinha que marcar o pênalti? Mequetrefe e vagabundo. Não pode. Outro lance. Falta do Gregory em Felipe Melo no lance do gol. Aí eu achei que eles acertaram. Eu acho que foi mais vacilo do Felipe Melo do que falta, numa carga em cima dele. É lentidão, pesado, final de carreira. Os questionamentos que você faz ao Felipe Melo ali. Não pode. Já é a primeira vez que, não é a primeira vez que o Felipe Melo faz isso. Não acho que foi uma falta que o Fluminense tenha sido prejudicado nesse lance. Acho que o gol, na minha opinião, foi legal. Deixa a opinião de vocês aí. Outra coisa que foi crucial também, a entrada do Marçal em cima do Arias. O Arias chegou a prender o pé no gramado. Ele poderia ter fraturado ou quebrado a perna do Arias. O árbitro não quis ver, porque não é possível que ele não tinha visto, ou fingiu que não viu. O VAR também, idem, de não ver que aquela entrada era criminosa, no mínimo um cartão amarelo, e como eu falei no pós-jogo, o único jogador que recebeu o cartão amarelo foi o Felipe Melo no banco de reserva no final do jogo, antes de entrar em campo. Lá com 30 minutos, 30 e poucos minutos do segundo tempo, que teve o primeiro cartão, num jogo que foi pegado, faltoso, chute dali, chute de cá.
pegar, todo mundo marcando, todo mundo trombando. O camarada só dá um cartão para um cara que está sentado no banco de reserva. E, por sinal, a única coisa boa nisso aí é que no próximo jogo o Felipe Melo não pode jogar. Nem no banco de reserva ficar, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Mas não pode, no jogo daquele, num clássico, seu primeiro cartão amarelo ser depois dos 30 minutos do segundo tempo, para um camarada que está sentado no banco de reserva, é um árbitro passivo. Passivo, com tudo que está acontecendo ali. E depois, então teve esse lance do Marçal. Não acho que não foi só esse. O Marçal fez outras sequências de faltas ignoradas pelo árbitro. A cotovelada do Matheus Martins na cara do Cano, que era para marcar pênalti. A entrada do Marcelo no Matheus Martins. A falta do Gregory, ou Gregório, sei lá que nome, em cima do Felipe Melo no momento do gol. A situação do Fluminense agora no Z4. O Fluminense agora volta a precisar a vencer a metade dos seus jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Né? Porque, olha só, a matemática é o seguinte, com 45 pontos, a chance é de praticamente 100% de escapar. Mas os matemáticos dão uma pontuação de 46 como a mais segura. 46 pontos, é isso que o Fluminense precisa. Nunca nenhum time foi rebaixado com ela, nos pontos corridos, com 20 participantes. Então, a metade de jogos. O Fluminense resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Porque tem um jogo atrasado do Atlético Paranaense. Então, desses 12 jogos, o Fluminense precisa vencer 6. Então, o Fluminense tem um Atlético Goianiense jogando fora de casa para encarar um jogo que é dificílimo, porque quando o Fluminense pega um adversário que está na zona de rebaixamento, é um time fraco e está jogando fora de casa, está jogando na sua casa, e o Fluminense que tem que se deslocar. O Fluminense tem uma dificuldade tremenda, ainda mais contra o Atlético Goianiense. Jogos contra o Atlético Goianiense são complicados para o Fluminense, que é uma coisa também que eu não entendo. O Fluminense parece que gosta de jogo grande. Quando pega um time em situação complicada, o Fluminense ressuscita o defunto. Isso é chato. Tem o Cruzeiro jogando em casa, que é um jogo que você joga no Maracanã, mas é um adversário difícil, é um adversário organizado que está brigando pelo alto da tabela. Tem o Flamengo, está em 3 competições aí, pode em algum momento nesse Fla-Flu se utilizar de reserva, e também o Flamengo tem bastante jogadores machucados, né? Tem vários desfalques, falta de centroavante. No último jogo eles atuaram com o Carlinhos, botaram o Gabriel Barbosa no banco. Então o Tite sendo muito criticado, é um jogo que é interessante vencer. Tem um Vitória jogando fora, que é um confronto direto, mas entra naquela situação do Atlético Goianiense. Encarar a Vitória, Atlético Goianiense, cara, nesses últimos anos nunca é certeza de vitória. Os caras estão no Z4, o Fluminense vai jogar, os caras contam até com os 3 pontos que vão receber. É incrível o Fluminense quando pega esse time no final da tabela, mas tem obrigação. Pro tamanho do Fluminense, é obrigatório o Fluminense vencer o Atlético Goianiense e vencer o Vitória. Pelo amor de Deus, não tem comparação para isso. Tem o Grêmio jogando em casa, que também é um que está brigando para não entrar na zona de rebaixamento. É um confronto direto contra o Grêmio, é um confronto direto. Então aí já tem Atlético Goianiense, já tem Vitória, já tem Grêmio, tudo confronto direto que o Fluminense precisa ter. Vencer. O Internacional jogando fora, que é um jogo complicado, um time organizado, cheio de estrangeiro, que tem um bom treinador. Tem o Fortaleza jogando no Maracanã, que também é um time organizado, também é um time de qualificação, que tem um bom treinador, que trabalha muito tempo na equipe. Tem o Criciúma, que se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. Se eu não me engano, o Criciúma é o primeiro fora da zona do rebaixamento. É também um confronto direto. Olha aí, desses 12 jogos, Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense, Grêmio. Então são adversários que, cara, o principal é ganhar esses caras. Nem empate serve. Se você pensa em sair da zona de rebaixamento desses 12 jogos, você tem que vencer no mínimo 6. Então é esses caras que você precisa vencer. São esses caras que estão brigando ali, Criciúma, Grêmio, Vitória, Atlético Goianiense. São esses caras que você tem que bater de frente e vencer. Então o Atlético Paranaense jogando fora, que é complicado, que é o jogo atrasado. Um jogo atrasado, ganhar 3 pontos é um alívio. O Atlético Paranaense é o jogo atrasado do Fluminense, tem que fazer 3 pontos. Cuiabá, jogando em casa, no Maracanã,
E o Palmeiras jogando fora é um jogo bem complicado, bem difícil, que é a equipe do Palmeiras. E então é isso. São os jogos que restam para o Fluminense. Como eu falei, precisa vencer a metade deles. Então a metade os próximos jogos do Fluminense, o Fluminense tem que voltar a vencer. Tem que voltar a ter o sabor da vitória. Complicado, hein? Muito complicada a situação do Fluminense. Para a gente concluir, vou falar a situação do Nonato, o meia Nonato, que saiu de campo, né? Teve um choque de cabeça, cabeceou a nuca do adversário. O meia Nonato teve uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem realizados no hospital de referência, após o lance em que saiu de ambulância do Maracanã no jogo contra o Botafogo e terá que passar por cirurgia no nariz. O atleta está internado em condição neurológica normal, mas segue em observação. Então o Nonato vai precisar operar o nariz, teve o seu nariz fraturado. Melhoras aí para o Nonato, uma boa cirurgia para ele e uma boa recuperação para o nosso volante. Hoje é aniversário do Thiago Silva. Meus parabéns ao Thiago Silva. Fez quarentão. Quarentão. Tá. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Flui!